Boa noite, galera. Tudo bom aí? Só um minuto, galera. Beleza. Pessoal, estão me escutando bem aqui? Podem colocar aí no chat. Só para ver se está dando tudo certo o som, etc, para a gente começar. Beleza, já recebi um feedback aqui. Então vamos lá, pessoal. Para quem não me conhece, professor Rodrigo Fontinelli, professor de auditoria do 3D Concurso, auditoria interna, governamental, controles internos, gestão de risco, tá? Toda essa área aí, beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho, pessoal, mantendo o nosso compromisso com o aluno, né? Para quem já me acompanha aí há mais tempo, sabe que a gente tem procurado atualizar todos os cursos da forma mais rápida possível, tá? Esse ano foi um ano bem atípico nas normas de auditoria independente, onde a gente teve 23 alterações das normas, e é por isso que a gente está aqui, gravando essa live, tá? E esse vídeo depois, já me perguntaram aí, depois vai ficar no YouTube, beleza? No canal aí do 3D Concurso, ok? Eu fiz uma live, pessoal, dia 12 de julho, tá? Falando das normas que tinham sido alteradas no começo de julho. São 6 normas, beleza? Em setembro, houve uma alteração de mais 17 normas, beleza? E essa eu não fiz live nenhuma. Então, o que eu resolvi fazer aqui? Juntar as duas, tá? Então, quem assistiu aquela de 12 de julho, beleza? O começo aqui vai ser praticamente igual, porque precisa dessa base do que foi alterado em julho para entender as alterações ali ocorridas no comecinho de setembro. Beleza? Então esse é um ponto. Hoje a gente vai ver o que de principal mudou em todas essas normas. Beleza? Um outro ponto, pessoal, que eu gostaria de falar antes da gente começar aí a nossa live. Todos os cursos de auditoria do 3D Concursos já estão atualizados. Todos os meus cursos lá, tem mais de 30 cursos lá no site 3D Concurso, tá? Todos eles já estão atualizados. Como é que eu fiz essa atualização? Para aqueles cursos que foram lançados até setembro, tá? Eu coloquei uma aula extra, beleza? Então, quem já está matriculado lá deve ter visto que dia 30 de setembro, mantendo o compromisso de fazer essa atualização ainda no mês de setembro, tá? Eu coloquei uma aula extra falando das principais mudanças ocorridas em cada uma das normas, beleza? Para o curso que foi lançado agora em outubro, o curso para o ICMS Rio Grande do Norte, pessoal, as alterações já ocorreram dentro de cada aula. Então não vai ter essa aula extra, mas já está tudo atualizado. Beleza? Então dentro de cada aula já está valendo, pode assistir aí direto quem comprou o ICMS Rio Grande do Norte. Beleza? Que é o único curso que eu lancei agora em outubro, pós a atualização das normas em setembro, ok? E o último recado, pessoal, que muita gente me perguntou, professor, mas eu comprei o seu livro, terceira edição, e agora eu não sei o que eu posso estudar, o que eu não posso estudar. Pessoal, tirando o capítulo 10, é o capítulo que trata de relatório de auditoria independente, tirando esse capítulo, pode continuar estudando todo o resto. Beleza? Por quê? Porque nesse capítulo as alterações elas foram substanciais, mexeram na essência do relatório de auditoria independente. Então, se você estudar por ali, você vai errar as questões a partir de agora. Tirando isso, pode estudar todo o livro, porque como a gente vai ver aqui, principalmente as alterações ocorridas em setembro, pessoal, essas alterações elas foram bem pontuais e não invalidaram o que já tinha. Apenas mudou uma palavrinha ou outra, trouxe exemplos, que é o que a gente vai ver um pouco aqui. Beleza? Bom, então, dito isso, pessoal, e uma outra coisa, eu não vou ficar olhando aqui o chat agora, tá? Por enquanto, beleza? Assim que eu acabar, eu dou uma olhada e depois respondo tudo no próprio YouTube. Combinado? Então, vamos lá. Pessoal, em julho de 2016, no comecinho, essas normas sofreram alterações, tá? Então, foram 5 normas sofreram alterações, NBCTA 260, 570, 700, 705 e 706. E a norma 701, ela foi
implementada, beleza? Ela não existia, tá? Antes de julho de 2016, e agora existe essa norma que, por causa dessa norma, pessoal, uma norma que trata dos assuntos, dos principais assuntos de auditoria, tá? Por causa dessa norma, várias dessas de setembro, essas alterações de setembro ocorreram justamente para agregar alguns pontos dessa nova NBCTA, essa NBCTA 701, tá? Por isso que eu falei que foram alterações pontuais, porque mudou apenas redação, né? Mudou algumas características ali introduzidas pela NBCTA 701, beleza? Então, voltando ali, pessoal, em relação à NBCTA 260, comunicação com a governança, tá? Uma situação, a norma mudou companhias abertas para entidades listadas, beleza? E aí ela fala o seguinte, ó, no caso de entidades listadas, anteriormente eram companhias abertas, tá? O auditor deve comunicar os responsáveis pela governança. Quando a NBCTA 701 é aplicável, o auditor deve comunicar entendimentos preliminares sobre os principais assuntos de auditoria. O que é isso, pessoal? A partir dessa norma NBCTA 701, o auditor vai fazer constar no seu relatório de auditoria, que antes basicamente tinha apenas a opinião, agora ele traz os principais assuntos que no entendimento dele foram os mais relevantes para aquela auditoria. E antes ele vai discutir, segundo essa NBCTA 260, ele vai discutir com os responsáveis pela governança. Quem são esses? Conselho de administração, conselho fiscal, tá bom? Então ele vai fazer essa discussão, ó, eu tô levando para o relatório esse assunto. Nada mais do que isso, beleza? Em relação à NBCTA 570, pessoal, aqui teve uma alteração importante, tá? Passou de pressuposto de continuidade operacional para base contábil, tá? Então, se o auditor entende que a base contábil utilizada pela empresa foi inapropriada, aí ele emite uma opinião adversa. Se ele entende que a base contábil foi apropriada, mas existe uma incerteza divulgada, pessoal, o que ele vai fazer? O que ele fazia antes? Ele emitia uma opinião sem ressalva e colocava isso no parágrafo de ênfase, certo? Agora não. Agora ele põe uma seção separada no relatório, como a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então agora sai em relação a essa incerteza que pode existir em relação à continuidade operacional daquela empresa, o auditor ele não coloca isso mais no parágrafo de ênfase, mas coloca numa outra seção que a gente vai ver daqui a pouquinho como é que é a forma dele colocar agora no relatório. Isso é uma alteração importante, tá? Porque muitas questões cobravam isso. Emite uma opinião sem ressalva e coloca um parágrafo de ênfase. Agora, em relação à continuidade operacional, em relação à incerteza, a uma possível incerteza, né, ele não é mais no parágrafo de ênfase, tá? Pessoal, um alerta que eu esqueci de fazer no começo. Isso aqui, pessoal, para quem já entende auditoria, tá? Não vou ficar aqui explicando o que é uma continuidade operacional, nada disso não. Só pontualmente as alterações, beleza? Ótimo. E aí a gente entra na grande alteração que foi no relatório de auditoria independente, né? Então as normas NBCTA 700, 701, 705 e 706, tá? Primeiro de tudo, pessoal, a opinião veio para o começo do relatório de auditoria. Antes, ela ficava lá na quarta seção, agora veio para o começo. Então, o primeiro parágrafo é justamente o parágrafo da opinião. E aqui um exemplo, ó. Examinamos as demonstrações contábeis da empresa X, que compreendem o balanço patrimonial na data de 31 de dezembro do ano X e respectivas demonstração de resultado, DRA, DMPL, DFC, para exercício findo nessa data, bem como as notas explicativas, etc. E aí ele vem com a opinião. Ó. Isso aqui é a primeira sessão agora do relatório de auditoria. Foi uma mudança grande, tá? Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes, posição patrimonial, etc, etc, etc. Então, pessoal, antes, qual que era a primeira sessão? Contextualização, né? Ou parágrafo introdutório. Agora não, esse parágrafo introdutório ele foi mesclado com o da opinião, sendo que a primeira sessão agora chama opinião do auditor. Beleza? Então aquilo que é de mais relevante já vem no começo agora do relatório. Ok? Depois, pessoal, um outro ponto. A justificativa para essa opinião, beleza? Vai vir logo depois do parágrafo de opinião. Antes, não. Antes ela vinha antes do parágrafo de opinião, né? O parágrafo de opinião era o quarto ou o quinto, dependendo da estrutura, e antes o auditor justificava o porquê que ele está emitindo uma opinião com ressalva, adversa, abstenção de opinião. Agora não, ele dá a opinião primeiro e o segundo, necessariamente, ele justifica o porquê daquela opinião que ele está emitindo. Não apenas agora
com opinião com ressalva, adversa e abstenção de opinião, mas também a sem ressalva. Isso é uma outra alteração importante, beleza? Depois, pessoal, os principais assuntos de auditoria, que é a NBCTA 701, uma inovação, tá? Então ele já traz aquilo que ele julga mais importante que aconteceu na auditoria. Depois ele pode trazer outras informações que acompanham as demonstrações financeiras, tá? Pode ainda, pessoal, trazer, pode não, né? Aí depois ele vem trazer o parágrafo sobre responsabilidade da administração. Antes, onde que a gente tinha esse parágrafo, pessoal? A gente tinha no segundo parágrafo, necessariamente, qualquer relatório de auditoria independente era o parágrafo da responsabilidade, parágrafo sobre a responsabilidade da administração, e o terceiro, o parágrafo sobre a responsabilidade do auditor independente. Agora isso, pessoal, ficou em qualquer ordem, mas que não seja no primeiro e segundo parágrafo, porque o primeiro e segundo parágrafo a gente já sabe o que é: opinião e a justificativa, a base para aquela opinião. Beleza? Aí agora, para baixo, tá, tem esses parágrafos. Ó, parágrafo sobre a responsabilidade da administração, parágrafo sobre a responsabilidade dos auditores, tá? E aí, nesse ponto, pessoal, esse parágrafo, responsabilidade dos auditores, ele ficou muito grande. Então, o que a gente vai começar a ver? Ano que vem, em 2017, quando os auditores começarem a emitir os seus relatórios sobre as demonstrações de 2016, a gente vai ver que o relatório ele vai aumentar. Por quê? Porque ele tem que trazer muito mais texto, vamos dizer assim, muito mais responsabilidades do auditor vão ficar explícitas ali naquele relatório. Beleza? De forma geral, pessoal, essa é a nova estrutura do relatório de auditoria independente, tá? Primeiro parágrafo, qualquer relatório, independentemente da opinião, primeiro parágrafo, opinião. Segundo parágrafo, base para a opinião. A partir daqui, pessoal, já não tem mais ordem, tá? Esses parágrafos podem acontecer ou não, podem existir ou não, beleza? Continuidade operacional, aquilo que a gente falou, ó, incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional. Se o auditor entende que tem essa incerteza, pessoal, ele vai colocar um parágrafo específico para isso. Em que ordem? Depende da relevância que ele vai... Isso é o julgamento profissional do auditor. Depende da relevância que ele entende. Se ele entender que isso é muito relevante, até mais do que os principais assuntos de auditoria, ele vai pôr logo depois ali daquele segundo parágrafo, que é a base para a opinião. Se ele entender que não, um parágrafo de ênfase é mais importante do que essa incerteza, ele coloca primeiro a ênfase e depois a incerteza, tá? Então, o que eu quero deixar claro para vocês? A partir do segundo parágrafo, não tem mais ordem. Beleza? E vai depender do auditor, depende do que ele encontra na auditoria, ele coloca ou não aqueles parágrafos. Com exceção da responsabilidade da administração e da responsabilidade do auditor independente, que embora não tenha uma ordem, tá? Ele tem que constar. Essas duas têm que constar. Essas duas seções têm que constar. Beleza? Então, pessoal, essa é a nova estrutura de relatório. Para quem já estudava as normas antigas, viu que é bem diferente, né, do que a gente tinha lá até 4 de julho ali de 2016, desculpem. Beleza? Bom, pessoal, dito isso, feita essa breve introdução de um tema, ou de alterações que a gente já tinha visto lá em julho, tá? E que já tinham sido atualizadas lá nas nossas aulas em julho mesmo, beleza? Isso não veio como aula extra, isso eu alterei a aula mesmo, pessoal, porque mudou a essência, tá? Agora a gente vai passar para as 17 alterações que ocorreram em setembro, ali no comecinho de setembro de 2016, tá? Lembrando que se a gente comparar, mesmo tendo sido 17 alterações em setembro, pessoal, se a gente comparar o que mudou em julho para o que mudou, o que a gente vai ver agora, o que mudou em setembro, pessoal, não pode nem comparar, tá? Julho foi muito mais importante, foram muito mais importantes as alterações, beleza? As mudanças ocorridas nas NBCTAs do que setembro. Setembro, como a gente vai ver, foram coisas pontuais. Por isso que eu falei, o que vale dessas normas que a gente vai ver agora, tirando pequenas ressalvas que eu vou mostrar para vocês, o resto tudo vale. O que aconteceu agora são complementos das normas. Beleza? Então, tudo que estava escrito antes vale. Por isso que eu não alterei a própria aula. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Esse PDF que eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Os meus alunos já receberam, beleza? Customizado para cada concurso, tá? Já receberam lá em setembro, 30 de setembro de 2016, mantendo o nosso compromisso com o aluno. Beleza? Então lá está mastigadinho para os alunos. Aqui, pessoal, antes de mais nada, tá? Antes que o pessoal já pergunte, eu vi que tem gente já perguntando. Este PDF, pessoal,
foi disponibilizado e será disponibilizado apenas para os meus alunos, beleza? Tem que ter um diferencial, né? A galera que compra, então tem que ter um diferencial. Então eles, além de já terem recebido isso em setembro, o PDF explicando detalhadamente é só para os meus alunos, beleza? Aqui vocês vão ter o vídeo, vão ver as principais modificações, tá? Mas o texto, a mudança ali, como eu falei, é mastigadinho, isso é para os meus alunos, já está lá na área do aluno, combinado? Então vamos lá. NBCTA 200, que a gente costuma chamar de mãe de todas as normas aí, tá? Ela alterou a definição de demonstrações contábeis. O que aconteceu, pessoal? Ela traz uma situação chamando divulgação. Antes, na definição, vocês podem pegar aí a definição de demonstrações contábeis, falava em notas explicativas. Agora é algo mais abrangente, tá? Ele fala incluindo divulgações, como é essa parte que está em vermelho aqui, ó, tá? O que aconteceu? Ó? A nova definição, embaixo de cada norma, eu pus um tome nota e depois vamos decifrar o conteúdo, que é o que realmente a gente precisa mesmo saber, tá? O de mais relevante nas alterações, quando isso for justificado. Então aqui, ó, tome nota, a nova definição substituiu a expressão notas explicativas por divulgações, que é um termo mais abrangente. Incluiu alguns parágrafos, tá? Que estão aqui. E o que a gente precisa saber em relação à NBCTA 200, pessoal? Para a prova, concentre nessa nova definição, que está aqui. Beleza? Então é isso que a gente precisa saber. Simples assim, pessoal. E a gente vai ver que a grande maioria das normas que a gente vai ver aqui, das 17, foram só detalhes. Então a da NBCTA 200. Ah, mas teve um tanto de página alterada. Pessoal, o que importa está aqui. Beleza? Pode confiar, o que importa está aqui. Tá? NBCTA 210, pessoal, que é aquela norma que trata de concordância com os trabalhos, né, de auditoria. Ela incluiu e alterou um parágrafo para adaptar, tá? Só adaptar a nomenclatura relacionada à NBCTA 720, tá? O que acontece? Ó? Na verificação prévia para aceitação do trabalho, o auditor também deve analisar a necessidade de se obter informações adicionais sobre outras informações, como o relatório de administração, por exemplo, que é publicado em conjunto com as demonstrações. Então, naquele momento em que o auditor está sendo contratado pela empresa que será auditada, pessoal, ele tem que ficar alerta a isso também. Outras informações que são divulgadas em conjunto com as demonstrações e que podem afetar o entendimento do usuário da informação, daquele stakeholder. Então, a norma agora deixou mais claro que ele tem que fazer essa avaliação também, ok? Depois, pessoal, a norma vem com uma alteração relacionada à NBCTA 701, tá? Primeira alteração, ó, dá mais ênfase à necessidade de administração, né, fornecer informações relevantes para o auditor tempestivamente, e a inclusão desse item A25 se justifica pelo fato, esse item que está aqui, tá? Que eu não vou ficar lendo aqui, se justifica pelo fato de que a referência aos principais assuntos de auditoria só é exigida, segundo a NBCTA 701, no caso de empresas listadas. Isso ficou bem claro também quando a gente falou lá nos slides lá do PowerPoint que eu apresentei para vocês, beleza? E aí vem, pessoal, alterando o exemplo da carta de contratação. Né? Geralmente quem fez aula comigo sabe que eu trago o exemplo da própria norma para vocês entenderem como é que é uma carta de contratação. Esse exemplo ele foi modificado. Beleza? Então aqui já está o exemplo correto. O que fica disso tudo em relação ao NBCTA 210, pessoal? Vamos decifrar esse conteúdo. Para a prova, leia o novo exemplo da carta de contratação para facilitar esse entendimento do que é uma carta de contratação. Isso é suficiente por quê? Porque os termos utilizados nesse exemplo já estão adaptados, como não poderia deixar de ser, né, pessoal? Adaptados à nova redação da NBCTA 210. Então fica tranquilo, beleza? NBCTA 220, pessoal, aí aqui é importante, ó, excluiu uma definição, que é a definição de companhia aberta, que estava lá no comecinho da NBCTA 220, e inclui empresa listada. E todas as normas, pessoal, foram alteradas, os pontos da norma que falava de companhia aberta, isso foi alterado para empresa listada, que é essa definição aí, ó, que está lá no começo agora da NBCTA 220. Tá? E inclui o item para se adaptar à NBCTA 701, comunicação dos principais assuntos de auditoria. Beleza? O que fica dessa norma, pessoal? Para a prova, ó, entenda o novo conceito de empresa listada, muito importante a partir dessas alterações lá de julho. Ok? NBCTA 230, pessoal, a norma que fala de documentação de auditoria.
vamos lá. Incluiu um item, né, com alguns novos exemplos, tá, de circunstâncias, de conformidade ali, justamente para trazer aquela parte da NBCTA 701 que foi editada, beleza? Aqui, ó, para vocês entenderem, repare que aqui na NBCTA 230 eu não coloquei nada, vamos decifrar esse conteúdo, tá vendo? Porque no meu entendimento, pessoal, as alterações ocorridas na NBCTA 230 não afetam aquilo que a gente já vinha estudando, tá? Então, não tem nada para chamar a atenção do mais relevante, ok? NBCTA 240, pessoal, aquela norma que trata da responsabilidade do auditor em relação às fraudes, beleza? A norma lá no seu item A4, ela colocou explicitamente, ó, a administração pode perpetrar fraude burlando controles intencionalmente. Para que isso, pessoal? Justamente para dar mais características, deixar mais claro que isso se trata de fraude, tá? E a outra inclusão que houve, ó, a inclusão do primeiro item foca nas divulgações requeridas, que é essa aqui, ó, omitir, divulgar, deturpar, tal. E enquanto a alteração do segundo item, que é essa encobrir fatos, tá? Exemplifica o encobrimento intencional de fatos que afetam lá as demonstrações, ok? Também, pessoal, não vejo muito problema nessa NBCTA 240, por isso que não tem lá o vamos decifrar o conteúdo, ok? NBCTA 300, norma que trata do planejamento de auditoria independente, tá? Incluiu alguns itens, beleza? A inclusão desses itens apenas enfatiza a necessidade do auditor, quando elaborar o seu plano de auditoria, que é um dos documentos de auditoria independente elaborados na fase de planejamento, atentar para as divulgações que devem ser feitas pela empresa auditada. Simples assim, pessoal, só focando na parte de divulgação. Também não tem muito o que falar sobre a NBCTA 300, tá? Agora, pessoal, a NBCTA 315, tá? Aí houve sim uma alteração um pouquinho mais substancial, tá? E essa realmente mereceu uma alteração da aula, né? Para os novos cursos, mereceu uma alteração da aula aqui. Por quê, ó? Afirmações, tá? Sobre classes de transações, saldos de contas e divulgações relacionadas. Olha como é que está agora essa redação. As afirmações usadas pelo auditor para considerar os diferentes tipos de distorções potenciais que podem ocorrer, podem se enquadrar nas seguintes categorias. Antes, pessoal, a gente tinha 3 categorias, tá? Agora virou 2. Por quê? Porque a parte de divulgação, como vocês devem ter visto aí, a parte de divulgação, ela foi a responsabilidade do auditor, ela foi mais enfatizada nessas alterações. A parte de divulgação, ela veio para esses 2 itens, tá? Então ficou o A e B um pouco mais robusto e eliminou o C, que tratava especificamente só de divulgação. Quem já leu essa norma anterior, essa aula anteriormente, tá? Sabe o que eu estou falando. Agora ficou só dessas 2, ó. Afirmações sobre classes de transações, eventos e divulgações relacionadas para aquele período sobre a auditoria e afirmações sobre saldo de contas e divulgações relacionadas no fim daquele período, ok? E essa parte de vermelho aqui, ó, é o que foi alterado, tá? Beleza, então, tome nota, ó, a norma antiga tratava das afirmações sobre apresentação e divulgação de maneira separada, como eu disse, a nova norma enquadra esses 2 pontos nas 2 categorias que a gente acabou de falar, 1 e 2, tá? Vamos decifrar esse conteúdo, pessoal? Essas classificações são importantes para a prova, embora não tenham caído muito ultimamente. Pessoal, uma coisa é não vir caindo, outra coisa é ser importante ou não, tá? Não é porque não está caindo nos últimos tempos que não vai cair mais, principalmente porque, se tratando das normas que foram alteradas em setembro, essa foi uma das alterações mais substanciais. Então a banca pode muito bem falar, tem muito tempo que eu não cobro, já vou cobrar com a nova redação. Então cuidado com essa, ok? Vamos lá, NBCTA 320, trata de materialidade em auditoria, tá? Alterou alguns pontos aqui, tá? Então, ó, a inclusão desses itens apenas enfatiza a necessidade do auditor considerar que podem existir distorções relevantes relacionadas às divulgações nas demonstrações, da mesma forma como outras normas que a gente viu, pessoal. Dá uma responsabilidade maior para o auditor em relação à divulgação. Não apenas saldos, transações, mas também as divulgações, elas devem ter atenção ali do auditor. Tá? Também não vejo nenhum problema maior na NBCTA 320, por isso que não tem o vamos decifrar o conteúdo. Tá? NBCTA 330, pessoal, que trata das respostas dos riscos avaliados, tá? Pelo auditor. Também, de maneira geral, a inclusão e alteração de todos esses itens que eu coloquei aqui, tá?
apenas enfatiza essa necessidade do auditor aplicar os seus procedimentos e se preocupar com as divulgações, né, nas demonstrações contábeis, ok? NBCTA 450, pessoal, que fala da avaliação das distorções relevantes. Aí aqui houve uma alteração na definição de distorção, e essa definição é importante para a gente, tá? Porque, pessoal, alterou, ó, distorção é a diferença entre o valor divulgado, tá? Essa nova conceituação de distorção apenas incluiu a palavra divulgado após valor, mas deixa claro, pessoal, essa questão de dar uma ênfase na divulgação, que é o que a gente já vem falando. Então, para quem já estava acostumado, né, com a definição antiga de distorção, pode, por exemplo, principalmente numa prova do CESP, tá, poderia falar, não, depois de valor não tinha nada de divulgado. E aí, cuidado com essa definição, essa conceituação nova, tá? Então, ó, vamos decifrar esse conteúdo. As bancas adoram definições, isso a gente já sabe, né, pessoal? Dessa forma, cuidado com essa alteração pontual. Pessoal, uma outra alteração muito importante em definição, embora não mude a essência em nada, mas é a definição de evidência de auditoria, está lá na NBCTA 500, beleza? O que foi acrescentado, pessoal? Informações obtidas, ó. Então, as bancas adoram, né, como a gente viu, dessa forma, cuidado com o acréscimo ocorrido na conceituação, já que esse tema é bastante cobrado. Essa parte que está em negrita aqui, ó, que foi alterada, foi incluída, beleza? Então, cuidado com essa nova definição de evidência, ok? NBCTA 510, pessoal, apenas alterou exemplos de relatório, nada de interessante para trazer aqui para vocês, né? A gente sabe que o aluno foca naquilo que é relevante, né, pessoal? Não dá para estudar para ler todas as normas. Se fosse assim, não precisava nem de aula, né? Vocês baixavam as normas e lia tudo. Então, o que a gente traz aqui para vocês é o que realmente tem boas chances de cair, ou tem mais chances de cair. Então, não vou trazer aqui modificação de exemplo de relatório, tá? NBCTA 540, pessoal, trata de estimativas contábeis. Também, ó, acrescentou uma situação para falar da NBCTA 701, tá? Então, ó, a expressão em negrito incluída nessa norma foi apenas para se adequar à NBCTA 701, que inovou trazendo, né, os principais assuntos de auditoria. A norma lá de julho de 2016, tá? NBCTA 560, pessoal, trata de eventos subsequentes, tá? Incluiu esses dois itens aqui, tá? Nada de muito relevante. O que aconteceu na verdade? Os parágrafos incluídos apenas para se adequarem à nova redação da NBCTA 720, que trata de divulgação, tá? A lógica continua sendo a mesma vista nas nossas aulas de eventos subsequentes, nas nossas aulas baseadas na NBCTA 560. Então, pouca coisa para se preocupar ou nada para se preocupar. NBCTA 580, pessoal, trata de representações formais, ó, alterou apenas exemplos de relatório. Da mesma forma, a NBCTA 600, que trata do uso do trabalho de outros profissionais. Beleza? Já a 710, pessoal, incluiu este item, também para se adequar, ó, item incluído apenas para se adequar à NBCTA 701, publicado em julho. Caso o auditor tenha dificuldade em obter evidências de que os saldos iniciais não contêm distorções relevantes, no caso em que não foi ele quem auditou aquelas demonstrações no período anterior, é o caso quando há rodízio de firmas de auditoria, né, pessoal? Então, a empresa auditou 2015, agora uma outra firma de auditoria vai auditar 2016. Então, tem testes adicionais que devem ser feitos nos saldos iniciais, porque o saldo final de 2015 foi conferido por uma outra empresa. É isso que estou falando aqui, só para a gente relembrar, tá? Deverá considerar a possibilidade dessa matéria ser incluída como um principal assunto de auditoria, de acordo com a NBCTA 701. Beleza? Pessoal, simples assim, né? Meia hora, ó, só meia hora a gente conseguiu falar das alterações muito importantes que ocorreram em julho e dessas alterações pontuais que ocorreram em setembro de 2016. Como vocês viram, pessoal, são poucas as dores de cabeça aí que a gente pode esperar nas próximas provas, tá? Se fosse para apostar, foco total. NBCTA 570, que trata de continuidade operacional, alteração ocorrida em julho. NBCTA 701, que foi incluída, então é lógico que as bancas vão gostar de cobrar uma coisa que não existia, tá? E alteração na série 700, que a gente chama, tá? Nas normas de relatoria de auditoria independente. 700, 701, acabei de falar, né? 705, 706, porque mudou a essência de um relatório de auditoria independente, beleza?
tirando as conceituações que a gente viu aqui, pessoal, em relação às normas de setembro, tá? E um ou outro ponto, melhor explicado aí no PDF, que os alunos já tiveram acesso, pessoal, tirando isso, não acredito que vai trazer muita dor de cabeça para vocês, para quem já conhecia as novas normas, ok? Deixa eu dar uma olhada aqui, pessoal, ver se tem já dúvidas, tá? Ver se está funcionando aqui. Bom, vamos lá, pessoal. Adquirir o curso do Teresina ISS, será que estou contemplado? Pessoal, quem comprou o curso com cursos específicos, com editais, tá? Que não abordavam as novas normas, não faria sentido atualizar, tá? Esse curso, beleza? Se alguém comprou o curso, mas eu não passei no ISS Teresina, né? E não tenho, mas vou continuar estudando pelo material. Beleza, me manda e-mail com o CPF, eu vou conferir lá e eu disponibilizo, tá? Antes de mais nada, pessoal, para quem não tem meu e-mail, fonte@3dconcurso.com.br, beleza? Deixa eu ver aqui mais dúvidas. Isso, já respondi. Tá, pessoal, infelizmente eu já saí do Estratégia já desde o começo do ano, tá? Então, assim, já o curso foi totalmente atualizado, beleza? Houve todas essas alterações, tá? Então, isso está valendo para os alunos do 3D, ok? Alguém que falou aqui. Professor, vai disponibilizar esse material. Yuri, já comentei sobre isso, tá bom? O vídeo vai ficar no YouTube, tá? Toda tudo que a gente falou hoje vai ficar no YouTube. O PDF é só para alunos atuais do 3D, tá? Alunos aí de 2016, né? Que estão aí acreditando no nosso trabalho, beleza? Bom, pessoal, então não tem mais dúvidas. Se tiverem dúvidas, é só depois me mandarem, né? Sabem que eu respondo tempestivamente, beleza? Uma outra coisa, pessoal, agora o site já está contando com a avaliação, tá? Então todos os meus alunos aí, todos os alunos do 3D, na verdade, podem avaliar os cursos, beleza? Tá lá no final, na página do aluno lá, tá o final, e a partir do momento que avalia, o certificado fica disponível, tá? Aí já pode baixar o certificado também. Outra coisa, quem ainda não sabe, tem um grupo de estudos do Fontenelle, tá? No Facebook, estamos aí com mais de quase 2.300 membros, onde eu posto dicas diárias, além de outras coisas, faço sorteio, etc. Tá? Então, quem tiver interesse, só pedir para participar. Grupo de estudos do Fontenelle, auditoria para concurso. Só procurar isso no Face, que vai ser o primeiro que vai aparecer lá. Beleza? Então, estamos lá também. Canal do YouTube, além desse canal do próprio 3D, tá? Tem o meu canal do YouTube, então youtube.com/Rodrigo Fontenelle, Prof. Auditoria. Periscope, fiquei um pouquinho sumido do Periscope, mas tô voltando, tá? @Prof. Rodrigo Fonte. Não, @Prof. Rodrigo Fontenelle, acho. E o Instagram é @Rodrigo Fonte. Beleza? Bom, pessoal, acho que é isso. Espero que tenha ajudado, tá? Sei que nenhum professor de auditoria fez isso ainda, tá? Fazer uma explicação total dessa como eu estou fazendo aqui, beleza? Mas, mantendo o nosso compromisso com o aluno, acho que vocês merecem, beleza? Espero todos vocês no 3D, qualquer dúvida estou à disposição. Deixa eu ver se tem mais as últimas dúvidas aqui. Não? Beleza, então, abraço a todos aí. Até mais.